Mestre amigo Jesus. Neste momento abrimos um canal energético espiritual dentro de nossa casa, não somente da casa física, mas da nossa casa mental. Que neste momento os irmãos abençoados no seu santíssimo nome Jesus, nas pleiades de espíritos iluminados das várias correntes energéticas, que vão ao encontro de cada um dos irmãos que estão nesse momento padecendo de dificuldades, que estão doentes, que estão aflitos, que estão passando por privações das mais diversas, desde a ordem moral até a ordem física. Mestre Jesus, ampara, ilumina, traga luz, traz discernimento, traz saúde para cada um dos irmãos que estão necessitando, refazendo as energias espirituais, que neste momento o corpo material receba as energias benfeitoras, as energias de luz, e que neste momento os irmãos amigos também possam ir ao encontro daquelas criaturas que estão padecendo nesse momento de doenças espirituais como depressão, angústia, ansiedade e todas as outras doenças da alma, Jesus. Os seus santíssimos arautos espirituais vão na casa de cada um dos irmãos necessitados de ajuda, necessitados de amparo, Jesus. Que neste momento os irmãos abençoados traga luz, traga acima de tudo discernimento para cada um de nós que necessitamos do amparo, que necessitamos da mudança no nosso espírito, na nossa interioridade. Que neste momento nós possamos nos conectar à luz de Deus, à luz do Mestre Jesus e à luz dos bons espíritos iluminados. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, boa noite. Quem já entrou, boa noite quem está entrando agora. Vocês podem compartilhar aí, certo? Com seus amigos e suas amigas. Mais um momento de reflexão, certo? Tanto o pessoal que está aqui no Instagram, no Facebook e Instagram, se eu não estou enganado, não sei qual é. Facebook e Instagram. Podem ir compartilhando. Olha só, meus irmãos. Vamos agora para a nossa reflexão da noite. Geração nova. Educar para o futuro. No início, geralmente, meus irmãos, minhas irmãs, eu já passo as referências. Essa nossa reflexão, eu faço estudos sobre temas, né? E trago a partir de estudos uma análise desse tema. Por exemplo, hoje, no tema Educar para o Futuro, analisando a nova geração, eu peguei 4 estudos importantes para fundamentar a minha fala, que é um texto de Sérgio Biagi Gregório, que fala sobre esse tema aqui, é a base principal da nossa fala. Vamos pegar também o livro Gênese de Allan Kardec, que principalmente na passagem que fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, certo? Vamos pegar também um livro chamado Aprendendo para o Futuro, uma tradução de Jorge Arnaldo Fontes, uma tradução que fala sobre a educação, certo, do espírito. E foram basicamente esses 3 pontos. E pegamos também a enciclopédia de verbo da Sociedade do Estado de São Paulo, pegando alguns conceitos, certo, sobre temas que nós vamos analisar. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa live de hoje, que tem como tema Geração Nova, Educar para o Futuro, tem 2 perguntas importantes que eu queria que os irmãos pensassem nessas 2 perguntinhas importantes. São 2 perguntinhas que eu vou tentar responder essas perguntinhas no decorrer da minha fala. Mariano Vitor, Lúcio que está entrando aí, tudo bom, né? Olha só, o que é que você, meu irmão, minha irmã, entende por geração? Por nova geração. Geração e nova geração, o que é que você entende? Como nos educar para o futuro? O educar para o futuro tem um pé no presente. Mas como é que eu me educo para um futuro, e principalmente um futuro diferenciado, que é um futuro em um mundo transformado? Um mundo que vai ter a prevalência do bem sobre o mal. Minha amiga Bruna Suelen deve saber dessas respostas, né, Bruna? O que é que você entende, minha amiga, meu amigo, sobre nova geração, sobre geração, sobre essas perspectivas para a educação do futuro? Quando eu falo em educação, que é educação do espírito. Para responder esses questionamentos, a gente vai tocar em alguns pontos, só tocar, para a gente pensando. Por exemplo, sinais precursores da nova geração. O que é que tem de sinais que o universo, que o mundo,
que o planeta está mostrando como sinais de que estamos inseridos em uma nova geração. E muitos dos irmãos que estão vindo nessa nova geração estão dentro dessa nova era. Vamos falar sobre novos tempos. É tanto que eu botei músicas hoje no início que tem a ver com isso. A música de Ivan Lins, que tem a ver com isso. A música do Grupo Acorde, Tempo de Regeneração, que tem a ver com isso. Vamos falar sobre novos paradigmas, novos modelos. Que novos paradigmas e novos modelos temos em nossa sociedade atual? Que novos paradigmas temos e que velhos paradigmas a gente precisa quebrar? Vamos falar sobre o bem e o mal. Não dentro de uma visão maniqueísta, mas o que é que representa o bem e o mal dentro desse novo modelo paradigmático de educação do espírito. E vamos falar, irmãos e irmãs, sobre uma utopia de um novo mundo. É importante que cada um dos irmãos tenha um pensamento otimista, apesar de tudo que está acontecendo, de gravidade com o mundo e de gravidade com as pessoas que estão no mundo. Eu digo para os irmãos, o mundo não está se acabando, o mundo está se transformando. O mundo está se transformando. E nós precisamos de uma utopia para esse novo mundo, de sonhos. Se nós pararmos de sonhar, se nós pararmos de ter expectativas para o futuro, nós morreremos. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão encarnadas, que estão no corpo material, mas estão mortos. São os mortos-vivos. Esses mortos-vivos estão caminhando entre nós. E talvez pode até ser um de nós, quem sabe. Mas não despertou para a vida. Porque, como dizem os irmãos espirituais, a vida que eu tenho, a vida que você tem, é para aquela pessoa que tem coragem de viver. Aquela pessoa que não tem coragem, que tem medo de viver, essa vida, infelizmente, não é para ela. Não é para ela. Certo, meus irmãos? Estão querendo ligar daqui, mas eu não vou atender, não. Eu não posso atender. Olha só. Aí, nesse sentido, vamos tocar um pouco desses pontozinhos aí. Então eu convido o irmão e a irmã para nós juntos aqui viajarmos nessa magia de conhecer mais sobre esse tema e de viajar sobre a necessidade do despertar espiritual. Meu irmão Antônio Carlos, professor de religião lá da escola, pode fazer os seus comentários, assim como ele, todos os irmãos podem fazer os comentários aqui. E eu convido os irmãos e as irmãs para nós viajarmos nesse tema de um novo tempo, nesse tema do educar para o futuro. Quando nós falamos, meu irmão, a primeira pergunta é o que é geração? Nós pegamos um conceito aqui que diz assim, que geração, o próprio nome está dizendo, geração vem de gerar, do verbo gerar. Geração significa uma produção de um novo ser semelhante àquele que origina. Essa geração que nós temos aqui, ela veio de outra geração. E muitas vezes existem conflitos de gerações, sempre vão existir, porque são muitas vezes pessoas que pensam diferente e que essa geração, uma após a outra, está trazendo novidades, avanços. E essa geração nova, meu irmão, essa geração que nós estamos, não é uma geração que vai vir ainda não, nós que já estamos aqui, é uma geração que já está começando, essa nova geração, que vem já caminhando há muito tempo. É uma geração que ela está baseada, alicerçada, nós e os que virão daqui em diante, em um sentimento inato. O que é um sentimento inato? Que vem dentro de nós. Um sentimento inato no bem. O que é um sentimento inato no bem? São pessoas que estão propensas ao bem. Uma vez que estamos passando por um processo de transição planetário, planeta Terra, que é um planeta atualmente de provas e expiações. O planeta de provas e expiações é um planeta onde o mal prevalece sobre o bem, mas vai para um planeta de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal. Ou seja, essa nova humanidade que já está começando a vir por aqui, o bem está começando a prevalecer. Mesmo que não pareça, porque a gente olha e diz assim, não, o mundo está virado de ponta cabeça. Mas eu digo para vocês, o bem está começando a aparecer, por mais que a gente não ache. Mas é preciso a gente começar a visualizar isso. Irmã Sônia que está entrando aí. Irmã Sônia que está entrando aí. Tudo bom, irmã Sônia? Tudo na paz, né? Aí, olha só. Essa nova geração, que é alicerçada no bem, ela necessita
de focar no seu processo educativo espiritual. Considerando o educar, como tem muitos irmãos e irmãs aí, professores, sabe que educar exige uma mudança de comportamento. Se não tem mudança de comportamento, o processo de aprendizagem não aconteceu. Mas o educar induz ou nos leva a gente pensar que significa transformar para melhor. De um estado de imaturidade para um estado de maturidade. A educação é um processo de transformação, de melhorias, de coisas que você não tinha, que você vai começando a ter novamente. Que vem da raiz da palavra educere ou educare, que significa transformar para melhor. Ou seja, meu irmão, essa nova geração que estão começando a ser implantada, que nós já fazemos parte delas, precisa focar no processo educativo espiritual, no processo de transformação para a melhor. Em um livro espírita chamado A Gênese, é um livro que foi codificado por Allan Kardec, tem um capítulo que fala especialmente sobre esse tema, que são chegados os tempos. O tempo chegou. Não tenha medo. O tempo chegou. Vão aparecer muitas coisas nesse novo tempo. Coisas que talvez assustem aquelas pessoas que não querem se melhorar. Porque muitas vezes permanecer na zona de conforto é bom para algumas pessoas. Sair da zona de conforto dá medo. Medo do desconhecido. No livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo São Chegados os Tempos, capítulo 28. Podem acessar esse capítulo, tem PDF aí no Google. Só é dar um Googlezinho. A Gênese, capítulo 23, São Chegados os Tempos. Fala sobre essa nova geração. Que nova geração é essa, meu irmão? Que nova geração é essa que eu estou falando aqui? Essa nova geração que nós estamos inseridos no livro Gênese mostra sinais precursores de que ela está começando a aparecer. Não somente das pessoas, mas da psicosfera energética do próprio planeta. São sinais precursores que estão mostrando para cada um de nós que essa nova era já começou a eclodir, a acontecer. Eu coloquei aqui 6 sinais precursores, que para alguns dá até medo esses sinais aqui. Parece coisas do Apocalipse que disseram que o mundo ia se acabar, mas não. O livro Gênesis mostra que determinadas coisas precisam ser desconstruídas para outras coisas começarem a ser construídas. Os sinais precursores, meu irmão, de um novo tempo, segundo o livro Gênesis, é o aparecimento de guerras, de rumores de guerras. Pessoas lutando contra as pessoas. No Apocalipse também está mostrando isso. É o primeiro sinal. Aí eu pergunto, será que isso já está começando a acontecer? E guerras diferentes. Se antigamente tinha guerras que um estava contra o outro, hoje são outros tipos de guerras. Guerra de fome, guerra de egoísmo, guerra de um vírus que está aí. Que alguns dizem até que foi feito em laboratório, que eu não acredito que seja. Mas alguns acham, né? Esse novo tempo, além desses sinais, claro, de que coisas estão para acontecer, o segundo ponto, que é um sinal precursor, é o choro, o sofrimento das pessoas. O sofrimento que está dentro dela, que elas estão começando a colocar para fora esse choro. Esse é o segundo sinal precursor. Não sou eu que só estou dizendo, os espíritos estão dizendo isso, que essa nova era, isso que caracteriza a nova era, esse novo tempo de mudança energética espiritual. O terceiro sinal precursor dessa nova era é que os filhos profetizarão. As pessoas profetizarão. O que quer dizer os filhos profetizarão? A mediunidade está começando a eclodir cada vez mais. E aí é que a gente tem que ter cuidado, porque todos nós, como diz Allan Kardec, somos médiuns. Mas como é que eu estou lidando com essa minha mediunidade? Essa relação do plano material com o plano espiritual? Porque acima de tudo a mediunidade é um compromisso que nós assumimos com o plano espiritual. Os dons, como tem lá na Bíblia você não vai encontrar a palavra mediunidade. Você vai encontrar no Novo Testamento especialmente a mediunidade traduzida como essa palavrinha, dons ou carismas. E a gente está começando a ver um tempo em que os nossos filhos, as pessoas estão começando a eclodir a mediunidade.
Mas também, junto com esse fenômeno da mediunidade que está avançando, as pessoas começando a colocar para fora os seus dons espirituais, aparecerá um quarto sinal precursor que é muito perigoso e que, se você for observar, está acontecendo realmente dentro das igrejas. O quarto sinal precursor dessa nova geração é que começarão a se levantar falsos profetas, pessoas que dizem falar em nome de Deus, mas na verdade não estão falando em nome de Deus. Estão falando em nome de si. Estão falando em nome de um Deus material, Mamon, que está lá na Bíblia, que falava no Antigo Testamento. Pessoas que estão fazendo das igrejas, aqui não é assim, crítica. E ao mesmo tempo quem quiser encarar como crítica, não tem problema. Estão fazendo das igrejas verdadeiras empresas de Deus. Será que Jesus queria isso? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã. Jesus queria isso? Não estou falando mal das igrejas, estou falando mal das pessoas que estão utilizando das igrejas para enriquecer e para fazer coisas que não estão ligadas à questão da espiritualização do ser. E começando a aparecer um monte de falsos profetas, de pessoas que dizem estar falando em nome de Deus e não estão. É fácil a gente reconhecer um profeta? Para alguns pode até ser difícil, mas não é. É muito fácil. O falso profeta, ele não tem ligação com o bem. O falso profeta, ele está com uma ligação fortíssima com a parte material. O profeta verdadeiro tem uma ligação com Jesus verdadeiramente e uma ligação com o bem. Eu posso até um dia fazer uma palestra aqui sobre os falsos profetas e os profetas verdadeiros, que não é o objetivo, mas esse ponto aqui é importante nós observarmos que na atualidade está acontecendo isso, esse sinal precursor dessa nova geração. Além disso, vai começar a ter, como já está tendo, doenças, desolações, cataclismas. Por que é que está acontecendo tudo isso? Porque uma grande parte da humanidade irá perecer. Eu não estou querendo botar medo na cabeça de ninguém. Mas o cristão que lê, o cristão que estuda, se você pegar as escrituras, se for católico, evangélico, vai ver lá no Antigo Testamento, no Apocalipse, muito claramente essa transformação que vai haver do planeta. E as religiões, de uma forma geral, falam dessa transformação, dessa mudança de psicosfera energética. E a Bíblia, no Apocalipse, é o único livro que ele quantifica o número de pessoas que irá permanecer aqui na Terra. E Jesus é a pessoa que diz que tipo de pessoa irá permanecer na Terra. Olha só, vamos primeiro, quantificação. No Apocalipse diz que apenas 1/3 da humanidade ficará na Terra. A Terra tem quantas pessoas? 7,5 bilhões de pessoas, se eu não estou enganado, né? Por aí. Muita gente. De 7,5 bilhões de pessoas, 1/3 dessas pessoas permanecerão na Terra. Aí leva para os sinais precursores que eu estou falando aqui, ó. Os sinais precursores aqui, pandemia, como está acontecendo aí, cataclisma, desolação, porque uma grande parte das pessoas irão desencarnar e irão para o plano espiritual. Para começar, o que nós chamamos de limpeza energética do planeta. Não que essas pessoas sujas, não. Mas o planeta está passando por isso, por essa reenergização, e que há necessidade de tudo isso, de todas essas mudanças energéticas, que, como o irmão William está dizendo, essa mudança energética já está se cumprindo. E olha só, a quantificação está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Apocalipse. 1/3 da Terra, 1/3 das pessoas atuais aqui na Terra permanecerão. Ou seja, muita gente irá desencarnar. Não fiquem com medo não, você vai ficar. William, você vai ficar, Sofia, Tiago, eu, o que a gente fica, né? Mas olha só, meus irmãos, aí vem uma pergunta, uma outra pergunta: quem são as pessoas que vão ficar nesse novo mundo, nesse novo planeta? O fato de você morrer não quer dizer que você não vai voltar, não. Você pode morrer e daqui a pouco voltar de novo. Mas quem são as pessoas que irão permanecer na psicosfera energética da Terra, no processo encarnatório? Vamos para Jesus? Jesus diz. Jesus, nas bem-aventuranças, ele diz. Desculpa. Jesus, ele fala das pessoas que irão permanecer aqui na Terra, e ele diz assim:
Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra, o reino de Deus. Foi o que Jesus falou? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que esses ficarão onde? No reino de Deus, aqui na terra. Ou seja, meu irmão, quem é que vai ficar aqui na terra? As pessoas que têm um coração brando, que tem amorosidade. Aquela pessoa, essas pessoas são funcionários. É verdade, viu? É verdade, minha irmã Vânia. Mas aí é que a gente está fazendo só uma reflexão. Eu não estou querendo assim, tá metendo pedras nas igrejas, não. As igrejas são importantes, sim. Agora, as pessoas, elas estão, infelizmente, deturpando os conceitos espirituais e partindo para uma outra linha, que não é a linha espiritual, é a linha empresarial, né? Está esquecendo de Jesus. Estão esquecendo de Jesus. Aí, olha só como eu estava falando. O Evangelho de Jesus nos diz, através do Sermão da Montanha, quem irá permanecer aqui na terra. Nós que temos o coração brando e pacífico. Aquela pessoa que diz assim: eu não levo desaforo para casa, e porque eu sou assim, eu vou morrer assim, tipo o complexo de Gabriela. Essa pessoa, infelizmente, não irá ficar. Me desculpe se alguém aí se identificou com isso aí. Se você se identificou, você pode mudar isso. Você pode se melhorar. Eu posso. Em alguns momentos da minha vida eu já fui assim. Por que é que eu não posso mudar? Em muitas outras coisas. E você também pode mudar. Ser uma pessoa mais amorosa, deixar de ser rancorosa, de ter ódio, tudo isso. Você começar a se tornar uma pessoa mais ligada ao Evangelho de Jesus. Aí a gente viu esses sinais precursores. Agora, olha só, tem uma coisa interessante para que a gente entenda a diferença da velha geração para essa nova geração. A velha geração, a geração arcaica. Não estou falando de pessoas de idade não, porque tem pessoas, minha gente, tem pessoas de 80 anos de idade que tem uma cabeça muito melhor do que talvez a de muitos jovens por aí. Não é não, William? Tem muita gente já de idade que tem uma cabeça tão boa que eu digo assim: meu Deus do céu, de onde foi que vem isso, hein? De outras vidas, com certeza. Não somente de outras vidas, do sentido de empatia dessas pessoas, né? Mas o interessante, meus irmãos, que a gente observa que existe uma velha geração, uma geração velha. Quando eu digo velha geração, geração velha, não são velhos, não. São pessoas que têm a cabeça, às vezes é um novo que tem a cabeça velha. Tem um novo, uma pessoa nova que tem a cabeça tão arcaica que você não compreende como é que a pessoa é assim. E a geração nova? Qual a diferença da geração velha para a geração nova? Vamos começar pela geração velha. A geração velha não é de idade. A geração de pessoas com a mente velha. A geração velha, a primeira característica dela é que são espíritos atrasados. Não está ligado em nada de progresso e bate contra, é resistente ao progresso. É atrasado. Atrasado na parte material, atrasado na parte moral. Não quer saber de nada de progresso. São espíritos atrasados, cheios de preconceito, cheios de discriminação, homofóbicos, que não gosta de preto, que não gosta de pobre, que não gosta de um monte de coisa. Espíritos assim, atrasados. É a primeira característica de um espírito de uma geração atrasada, velha. Primeira característica. Segunda característica. Uma pessoa de uma geração velha, que eu estou falando aqui, geração velha atrasada, é uma pessoa que é revoltada contra Deus. Mas não é só revoltada contra Deus, é revoltada contra tudo. Mas ela pega Deus, para, como diz no popular, para Judas. Deus é o culpado de tudo. A geração velha gosta de jogar nas costas de Deus a culpa das irresponsabilidades dela. É a segunda característica. Uma pessoa revoltada. A revolta leva a quê? A descrença, ao ceticismo, à desilusão. A terceira característica de pessoas dessa geração velha é o apego à matéria. Só quer saber de coisa material. Nada de espiritual lhe interessa. Só quer correr atrás de carro, só quer correr atrás de casa, só quer correr atrás de joias, só quer correr atrás de riquezas, que essas riquezas, essas joias, quando desencarnar, não vai levar nenhuma. Porque os verdadeiros tesouros
são os tesouros espirituais. E isso se corrói, como diz lá na Bíblia. O apego à matéria leva a uma escravidão do espírito que não tem nada de positivo para você, meu irmão e minha irmã. Essa geração velha, além de ser um espírito atrasado, um espírito revoltado contra Deus, um espírito apegado à matéria, é uma geração egoísta e cheia de orgulho. Só pensa em si. O mundo só existe para si. Isso são as características de pessoas de uma velha geração. Não é de pessoas velhas, não. Às vezes são pessoas novas que têm a cabeça velha. O William está dizendo aqui que traz arregado no seu DNA as afeições geradas em encarnações passadas. É verdade mesmo. Isso já vem de encarnações milenares às vezes, né? Agora vamos ver a geração nova. Olha só a pretensão. A geração nova. Nós, Vânia Ribeiro. A geração nova, meus irmãos. Nós. Olha a pretensão nossa aqui. Mas vamos supor. Nós somos essa geração nova, boa. Essa geração voltada para a luz. Quais as características de uma geração diferenciada dessa geração velha? Primeira característica, uma geração que está pautada na inteligência e na razão. O Espiritismo fala muito sobre isso. Uma pessoa que usa a sua inteligência e a sua razão para o bem. Não é uma pessoa que é atrasada, que não quer nada a ver com progresso, que não quer nada a ver com conhecimento diferente da outra. Segunda característica da geração nova, que tem um sentimento inato no bem. O que é um sentimento inato no bem? Que já nasce querendo fazer o bem. Não é aquela pessoa que nasce querendo fazer o mal para o outro, porque tem gente assim. Tem gente, meus irmãos, infelizmente, que você chega assim perto e diz assim, consegui passar num concurso. Aí a pessoa diz, que bom, quando sai diz, Virgem Maria, porque ele conseguiu ou não. Aí fica emitindo energia pesada para outra pessoa que conseguiu. Não quer ver o progresso de ninguém. A pessoa da nova geração, ela tem um sentimento inato, ela vibra o bem. Uma pessoa da nova geração, ela está ligada ao progresso moral. Não é o moralismo. Moralismo, ó, de lado. Não é isso que eu estou falando. O progresso moral é o progresso ligado à ética espiritual. Minha irmã Maria da Glória, não é verdade, Maria da Glória? Osivânia. É desse modelo, né, Osivânia? Desse modelo. Essa geração nova, além de ter inteligência, além de ter sentimento inato no bem, além de ter o progresso moral, quando eu falo de moral é ético, ela tem uma coisa bem interessante, que é a leveza do espírito. É uma pessoa que você gosta de estar perto dela. Não é uma pessoa pesada. Não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas que você, quando chega perto dela, parece que pega o peso das costas dela e joga nas suas costas. Tão pesada ela é. Você absorve aquelas energias daquela pessoa às vezes. Isso já aconteceu com alguém aí? Comigo já aconteceu um tempo atrás. Hoje eu filtro. Não quero isso pra mim não. Geralmente hoje eu costumo dizer assim, ó, o que é de energia pesada dos outros, que os outros que fiquem. Não é meu não. Cada um que carregue a sua cruz, que carregue os seus problemas. Arrepia. Olha, o vento está dizendo que arrepia. Ou seja, as pessoas da nova geração têm uma leveza, meus irmãos. E eu digo para vocês, os espíritos de qualquer livro espiritual falam que os tempos são chegados. Os maus espíritos vão ter que sair. A gente já viu isso em outras experiências espirituais aqui no próprio planeta Terra. Quando o planeta Capela, que tem um livro chamado Os Exilados de Capela, se vocês quiserem ler esse livro, fala sobre isso. De um planeta que estava como a Terra hoje, em transformação. Os espíritos que estavam lá vieram para a Terra, que são os capelinos. Lá eles já não eram mais evoluídos, mas quando vieram aqui para a Terra, eles aqui na Terra eram evoluídos. Materialmente, certo? E até espiritualmente. Os capelinos que vieram há muito tempo atrás, eles vieram para determinadas regiões, por exemplo, diferenciadas na Grécia, no Egito, os maias, os astecas, são espíritos diferenciados, muito inteligentes, que vieram há um tempo atrás. E vai acontecer a mesma coisa com o planeta Terra. Os espíritos que aqui estão ainda não elevados vão sair para outro planeta e vão vir para aqui espíritos mais iluminados. A minha amiga Kátia Alves está dizendo que é verdadeiro, mas essa nova geração também é perseguida pelos velhos espíritos. São sim. Tudo que é novo, tudo que vai para o progresso tem o seu ônus da perseguição.
Mas aí eu digo para vocês, a gente tem que ser firme e forte. Não pode se abater pelos preconceitos das energias pesadas, não. A Terra, segundo os espíritos, está em um tempo de regeneração. Vai haver essa troca dos espíritos. Os maus não irão aqui ficar. Eu falei há pouco sobre isso. Só irão ficar aqui os brandos e os pacíficos. E vai haver uma grande transformação. Quando é que vai haver essa grande transformação? Segundo os espíritos, nesse milênio. Mas não vamos deixar para terminar o milênio, não, que falta muito tempo. Vamos fazer logo a transformação. E essa revolução verdadeira começa agora e começa dentro de nós. Não começa lá fora, não. Começa dentro de nós. Alguns irmãos dizem que nesses 40, 50 até 80 anos vai haver muita mudança no planeta. Não vamos esperar, não. Vamos ainda encarnados aqui participar dessa mudança, dessa transformação. Agora olha só, meu irmão, como eu falei lá no início, para que haja essa mudança planetária da energética, é preciso que haja mudança de paradigma. O que é um paradigma? É um modelo. Eu falei aqui de paradigma antigo. Modelo antigo, que tem aquelas características que eu falei, de atraso, para um modelo novo, um modelo de avanço espiritual. Um livro chamado Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, Thomas Kuhn, diz assim, que é preciso haver uma alteração abrupta. Aí Jesus diz uma coisa parecida. Jesus diz assim, é preciso que haja escândalo, uma alteração abrupta. O que é um escândalo, meu irmão? Coisas que começam a vir à tona. Coisas que você olha e diz, meu Deus do céu, o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido, as coisas estão aparecendo. As pessoas estão se mostrando. As pessoas estão tirando as suas máscaras. Quem está aí redes sociais, quem está aí no dia a dia espalhando ódio, rancor e raiva, sempre teve, foi só alguém que estimulou, não, sempre estava dentro de você, meu irmão. Não vá jogar para ninguém, não, é de você. Tá começando a aparecer, ó, a explodir. É preciso a gente começar a se transformar. Einstein fala sobre isso, que o problema não pode ser resolvido no mesmo nível do pensamento criado, no pensamento negativo, tem que mudar. Não pode ser nesse paradigma antigo que a gente vai florescer o progresso. É no paradigma novo, é no modelo novo. E na atualidade tem uma linha de pensamento científico. Eu não sei se o irmão William está aí, ele pode falar, poderia até botar comentários sobre isso. É um modelo quântico, do salto quântico que veio da física, mostrando que os saltos estão acontecendo. As curas quânticas, a física quântica está vindo para a parte espiritual nossa, mostrando que a gente está dando saltos espirituais. Olha só, nesse sentido, meu irmão, essa transformação espiritual tem um modus operandi, uma forma organizacional de mudança, e ela passa pela educação do espírito. Essa educação do espírito que eu estou falando aqui é a educação que nós espíritas falamos como educação moral. E ela é baseada, ela é pautada em alguns pontos importantes. Por exemplo, a educação do espírito faz com que você comece a fazer um questionamento sobre as suas condutas e as suas posturas equivocadas. E começar a ter a consciência de si mesmo. Esse é o modus operandi da educação para o futuro. São pessoas que se questionem, não questionam só os outros não, se questionem e começam a ter consciência das coisas que está fazendo. Atos, ações, pensamentos e sentimentos. Isso é importante. Nessa nova geração de educar para o futuro, ela não fica presa a só um tipo de conhecimento. Ela está aberta a todos os tipos de conhecimento. É em livros, é em rede social, é na conversa oral e assim por diante. Ou seja, são informações que vêm de várias fontes, inclusive das fontes espirituais. As mensagens do plano espiritual vindo e sendo trazida para a gente abrir a nossa mente. E muitas vezes o professor vai sair da frente de uma louça e o professor vai vir para estar junto com o aluno, aprendendo junto com ele. Vai passar do ensino de massa tradicional para o ensino personalizado, de pessoa para pessoa, porque nós somos individuais, cada um tem o seu nível. É uma mudança de paradigma muito grande, de sair de uma resposta que é decorada para uma resposta compreensível, que você compreenda o conhecimento que está sendo repassado. De um aprendizado que até antes era simples, para um aprendizado múltiplo,
Os irmãos educadores que estão aí sabem e falam das inteligências múltiplas e das aprendizagens múltiplas, que não dá por uma via só. O educar para o futuro, meus irmãos, vai depender muito de nós, que já viemos no processo de educação moral, já caminhando. Mas também depende de nós, essas novas gerações que estão vindo. Nós, educadores e educadoras, precisamos trabalhar nossas crianças, que elas permanecerão mais tempo no processo reflexivo espiritual. As crianças índigos, as crianças cristais, que eu falei um dia desse atrás, estão dentro disso. Elas precisam estar inseridas dentro de novos conhecimentos, de novas relações, no agir coletivo, na diversidade, no interrelacionamento saudável entre as pessoas. É uma geração que precisa ser preparada. Mas eu pergunto para vocês, essa geração está sendo preparada? E a gente está fazendo o quê? Quando eu digo educadores, eu não estou falando só educadores de dentro de escola, não. Dentro de nossas casas. Porque dentro da nossa casa também é um educandário. O que é que nós estamos ensinando os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão dentro do nosso ambiente familiar? Essa nova geração precisa de flexibilidade, mas também precisa de limites. Precisa de pessoas que estejam juntos para mostrar determinados conceitos de moral e ética, certo? Levados para o bem espiritual. Nessas perspectivas futuras do Educar para o Futuro, nós precisamos esboçar novas imagens construtivas, trabalhando com as imagens de responsabilidade, as imagens de moralidade, as imagens de respeito. E onde é que a gente vai ter essas imagens aqui de responsabilidade, de moralidade e respeito? Minha irmã Sônia, que está aí. Você que é psicóloga, você sabe muito bem onde é que essas imagens elas estão. A ciência na psicologia, a irmã Sônia muito bem sabe disso, 3 gavetas cerebrais que muitas dessas imagens estão lá e que precisam ser trabalhadas. A gaveta do subconsciente, passado, nosso passado espiritual. A gaveta do consciente, o agora. E a gaveta do futuro, que tem 3 ligações. 3 pontos de ligação importantes do passado, presente e futuro. O irmão William está dizendo sim, muito real tudo isso. Hoje um dia percebemos muita ciência andar em conjunto. É verdade, meu irmão. Ciência e fé estão juntos hoje em dia. O Espiritismo é uma prova disso. Olha só. Precisamos esboçar essas novas imagens dentro de nós, trabalhar com essas 3 gavetas cerebrais que a psicologia tanto fala, o consciente, o subconsciente e o superconsciente. Considerando essas imagens do subconsciente do nosso passado espiritual, que nós não precisamos estar apegados às nossas culpas do passado, mas o que nós podemos fazer para o futuro, no presente, no consciente para o superconsciente para o futuro. Trabalhando sempre com essas imagens importantes das responsabilidades que temos conosco e com o outro, da moralidade que temos e do respeito que temos. Precisamos, acima de tudo, de respeito com as pessoas que estão convivendo conosco. Aí dentro dessa perspectiva de mundo novo, de mundo transformado, dentro de um novo paradigma, vem, na visão de muitos, uma visão meio maniqueísta entre luta entre o bem e o mal. Essa visão maniqueísta para o Espiritismo não existe. Ou se existe, são criadas por pessoas que não têm estudos da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita disse o seguinte, que o que existe, que foi criado por Deus, o mal, como a própria Sônia que está aí, já botou em uma dessas lives anteriores aí, é a ausência do bem. Deus não criou o mal. Ou seja, nós saímos dessa visão maniqueísta entre luta entre o bem e o mal, para uma visão de linha onde somente o bem deve prevalecer, que é o bem que vai estar nesse mundo regenerado. O mundo entre o bem vai prevalecer sobre o mal. Essa visão maniqueísta é nossa, do nosso atraso espiritual, porque precisamos ou estamos plasmados nessa energia. E o bem, meus irmãos, precisa então começar a se sobrepor ao mal. Mas como é que isso vai acontecer com o nosso livre-arbítrio, com as nossas responsabilidades? Aí vem uma pergunta importante. Como plasmar o bem se vivemos chafurdados no mal? Como é que a gente pode plasmar esse bem? Se a gente está imerso no mal e se a gente está gostando de estar nesse mal.
Mudando, meus irmãos, mudando, se esforçando. Não adianta eu tapar o sol com a peneira, se esforçando. Porque o planeta Terra vai passar por essa mudança, essa transformação, essa regeneração. E vamos ser lutar pelo mal. Que quer estar no ódio, que quer estar na raiva, que quer estar nessa energia pesada. Você vai ter que conviver com o bem. Porque o mal não vai fazer parte mais desse mundo. E se você quiser permanecer no mal, nem você vai fazer parte desse mundo, porque você vai para um lugar compatível ao seu padrão energético e espiritual. E nesse sentido, meus irmãos, a gente já está indo para o final da nossa reflexão. Não sei se já está quase no final, né? Para o final da nossa reflexão, essas perspectivas de educar para o futuro, através desse processo de emancipação espiritual, requer de cada um de nós o que nós chamamos de utopia de um mundo novo. O que é uma utopia de um mundo novo? É você ter expectativas e sonhar com coisas melhores. Porque se eu não sonhar, eu vou morrer, eu vou ser uma criatura morta. É preciso, meus irmãos, eu ter uma utopia, um lugar ideal, um mundo que eu quero viver, em que ele se paute. Por exemplo, eu coloquei alguns pontos aqui importantes. Nessa utopia, esse mundo novo que eu quero, eu, Humberto, o que eu quero para esse meu mundo novo? Um mundo em que tenha justiça, e que tenha amor e que tenha caridade. Se não tiver justiça, amor e caridade, não vai ser meu mundo. Nós funcionamos baseado nas imagens, crenças que são criadas dentro de nós. Exatamente, irmã Sônia. Olha só, esse mundo que eu tenho na minha utopia, no meu querer, que vai acontecer, é um mundo onde vai prevalecer a justiça, onde vai prevalecer o amor, onde vai prevalecer a caridade. Esse mundo eu quero. Vocês querem um mundo assim? William, vivemos em um mundo de provas e expiações. Cabe a nós educar o pensamento para o bem, é verdade. Segundo, eu quero um mundo em que cada um cumpra não somente tenha somente direitos, mas também cumpra os seus deveres. Porque às vezes tem gente que não quer cumprir os seus deveres, porque não quer cumprir as suas responsabilidades. Não assume as suas responsabilidades perante o mundo, perante sua família, perante o outro, e perante a si mesmo. Tá entendendo? Esse mundo eu quero, um mundo que as pessoas sejam mais responsáveis, não só pela natureza, mas também pela parte espiritual, da mudança da psicosfera da Terra. Um mundo em que o trabalho ele esteja presente, mas não somente o trabalho material, mas o trabalho espiritual. Esse mundo eu quero. E por fim, esse mundo que eu tenho a utopia, esse lugar ideal, é um mundo que tenha menos orgulho. Que nós não somos muitas coisas, não. A gente se acha demais. Nós realmente somos espíritos que temos a energia de Deus dentro da gente. Mas isso não diz que nós somos melhores do que ninguém. Porque todo mundo tem Deus dentro dele. Se todo mundo tem Deus, todo mundo está no mesmo patamar energético. Somos filhos e filhas de Deus. Um mundo em que as pessoas tenham menos inveja. A inveja, meus irmãos, é um dos piores sentimentos que uma criatura deve ter. Porque a inveja ela é destrutiva. Ela não só quer ter o que o outro tem, ela quer ter o que o outro tem e destruir o que o outro tem. Um mundo, meus irmãos, que eu quero é um mundo que tem menos ciúme. Não estou falando daquele ciúmezinho que a gente diz assim, eu gosto do ciúme bom, né? O ciúme bom. Olha só, como eu falei, esse mundo da utopia, desse lugar ideal, é um mundo que tem justiça, que tenha caridade, que tenha amor, que tenha responsabilidade, um mundo que tenha trabalho material e espiritual, um mundo que tenha menos orgulho, um mundo que tenha menos ciúme, um mundo que tenha menos inveja. Esse é o mundo que eu quero. Aí eu pergunto para vocês, que mundo vocês querem? Qual a utopia de vocês? Esse lugar ideal, para esse mundo ideal. Vocês querem viver em que mundo? Um mundo do individualismo? Um mundo da competitividade selvagem, desregrada, em que não respeita o próximo? Um mundo em que há exploração da maioria da população, onde meia dúzia de pessoas exploram a classe pobre? É esse mundo que você quer? Um mundo que meia dúzia de famílias sejam ricas e a maioria seja pobre, passando necessidade? É esse mundo que você quer? Não é o mundo que eu quero. Meu mundo é um mundo em que tenha justiça social, um mundo que tenha maior distribuição de amor, não só de riqueza, mas de amor.
Os Ivanildo está dizendo que é um mundo de paz e respeito a todos. É verdade, né, minha irmã? Agora, um mundo que tem paz e respeito a todos, tem que ter justiça social. Se não tiver justiça social, não vai ter paz, não vai ter respeito por ninguém. Essa é uma realidade. Daqui a pouco vão dizer que eu sou comunista. Isso não tem problema não. Tranquilo. Eu sei o que é ser comunista, o que é ser socialista. E também sei o que é ser capitalista. Sei tudo isso. E tenho as minhas opções. Olha só, meus irmãos. Nós aqui refletimos sobre esse ponto importante, sobre essa geração nova, essa geração do futuro, essa geração baseada na educação. Allan Kardec, a gente vai finalizar, diz assim, ó, ao passo que essa geração proscrita vai desaparecer, essa geração velha vai desaparecer rapidamente. Não. Uma nova geração surge ou surgirá, cujas crenças estão fundadas em um espiritismo cristão, ou uma linha, não só de espiritismo cristão, uma linha de amor e respeito ao próximo. Assistimos a uma transição planetária que já está se operando, não vai demorar. E essa transição é um prelúdio de uma renovação moral, cujo advento o espiritismo já vem falando há muitos e muitos anos. Ou seja, meus irmãos, na noite de hoje a gente refletiu aqui sobre essa geração nova, dentro dessas novas perspectivas, desses novos modelos de paradigmas, uma geração que está baseada nesse princípio do educar para o futuro, que começa no presente. E essas perspectivas, acima de tudo, devem ser otimistas. Se alguém ficou com medo aí, não precisa ter medo não. Se você tem medo é porque a sua consciência está dizendo que você precisa melhorar alguma coisa. É um ponto positivo se você está com medo. Você ainda tem tempo, porque eu tenho tempo ainda de mudar muita coisa nessa vida aqui. Deus tenho certeza que vai dar um tempinho a mais para mim, para muitos aí. Quem for desencarnar, infelizmente ou felizmente chegou o tempo, o momento de ir. Não estou aqui dizendo que quero morte de ninguém, né? Mas acima de tudo, tenho respeito por essas pessoas que estão desencarnando, certo? E acima de tudo, eu tenho o maior amor por essas criaturas. E o que eu mais desejo por esses irmãos que estão desencarnando é que eles sejam bem recebidos do plano espiritual, por Jesus, pelos espíritos de luz, né? Nosso irmão William Ribeiro está dizendo que tem que ser respeitada, né? Reconhecer o livre-arbítrio. Olha só, meu irmão. Mas para que esse mundo seja mudado dentro dessas novas perspectivas educativas e espirituais, precisamos que plasmemos um mundo. Plasmemos um mundo. A gente cria na nossa mente, daqui a pouco, de sair da mente para a prática, para se concretizar, é plasmar. O fenômeno de plasmar as coisas começa no pensamento. Esse mundo que nós vamos plasmar precisa ser baseado em todos esses conceitos que eu falei, desse mundo utópico de luz, esse mundo de amor, de educação do espírito moral e ético espiritual. Um mundo que não tenha preconceitos, um mundo que não tenha separação entre raças, entre sexos. Um mundo que as pessoas não criem muros. Oi, Thelma. Um muro que as pessoas construam mais pontes do que muros. E é nesse sentido que uma filósofa e economista marxista polaco-alemã chamada Rosa Luxemburgo, eu vou terminar com ela. Hoje eu estou muito comunista. Ela diz assim, Rosa Luxemburgo, né, marxista, diz assim: há todo um velho mundo ainda por se destruir. Está começando agora o mundo a se transformar. Quando a gente fala em destruir, é que se transformar. Ela diz: há todo um mundo ainda por se destruir e todo um novo mundo a se construir. Mas nós, ela termina, mas nós conseguiremos, jovens amigos, não é verdade? Aí eu pergunto para vocês, não é verdade o que Rosa Luxemburgo, essa filósofa marxista, está dizendo? Que ainda tem muita coisa pela frente, que ainda precisa muita coisa ser desconstruída para coisas ser construídas. Tudo depende de nós, plasmando e trazendo sempre, meus irmãos e minhas irmãs, as energias mais positivas para que nós possamos melhorar cada vez mais, certo? Eu vou deixando aqui meu abraço para todos e para todas. Reitero novamente aqui todos os nomes que foram colocados na lista, os novos nomes que tem: Geralda, Margarete, William, todos os irmãos, Francineide, a sua irmã, todo mundo, para a gente desejar agora na prece final, certo? Vamos
emitir nossos bons pensamentos para aquelas criaturas que estão necessitando de amparo e de ajuda espiritual, através das nossas vibrações melhores, que nós possamos mudar essa psicosfera energética do nosso planeta, certo? Cada um dos irmãos, pega o seu copinho com água, deixa de lado, depois você toma como remédio. Vamos fazer a nossa oração final. Cada um, nesse momento, se concentre nas suas melhores energias. Dos irmãos e das irmãs. Sei que foi uma música muito para cima, mas vamos baixar um pouquinho essa energia. Um pouquinho. Nosso padrão vibracional voltar-se nesse momento para dentro de si, não para a expansão de fora. Vamos nos voltar nesse momento para dentro. Convido a cada um dos irmãos e das irmãs, neste momento de agradecimento final, nossos pedidos voltados para a saúde e equilíbrio espiritual de cada um dos irmãos, saúde física e saúde do espírito. Vamos pensar nesse momento nas melhores energias. Deixa, meus irmãos e minhas irmãs, que as energias iluminadas, neste momento, em forma de medicamento, caia sobre cada um dos irmãos que está a escutar. Quem está com algum tipo de dificuldade na sua vida, de doença, de dinheiro, de separação, de qualquer tipo de coisa, peça nesse momento a Jesus as energias iluminadas. Vamos nesse momento fazer um mergulho nesse rio da vida. Vamos convidar as irmãs para que possamos, dentro da mata, perto de um rio, sentar na beira do rio. Cada um dos irmãos senta na beira desse rio, escuta o barulho da água com a sua suavidade passando nos seus pés. Sinta o frescor da para o seu. Estamos pedindo por ele também. Coloque suas mãos na natureza, depois passe no seu rosto e passe da cabeça para baixo, sentindo o frescor dessa água que traz para o seu corpo físico, para o seu espírito, toda a paz que precisa, o frescor para a sua pele, o frescor para a sua alma. Que neste momento, os irmãos espirituais das matas, os caboclos possam ir chegando. E por trás de cada um dos irmãos, esse espírito abençoado que em nome de Jesus vem auxiliar a saúde de cada um. Coloca a sua mão sobre a cabeça de cada um de vocês que estão escutando. Que neste momento os tambores das matas possam bater forte. Agradecemos a essa pleia de espíritos que estão a trazer energia para cada um dos irmãos e das irmãs que estão nesse momento conectados com a energia de Deus. Graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Divino Mestre Jesus, que abençoa e que ilumina todos nós. Que traz a luz, que traz a paz, que traz o conforto para o nosso espírito. Mestre Jesus, passa no nosso corpo o seu bastão divino, e no corpo dos irmãos o medicamento necessário, o unguento necessário para fortalecer o espírito, para curar cada ferida do corpo e da alma. Divino Mestre Jesus, Filho de Deus, amado Mestre, abençoa, ilumina cada um dos irmãos que estão com o coração e com a mente aberta para a luz. Vamos nesse momento convidar a todos os irmãos e irmãs para ir voltando assim. Sinta o seu corpo, pode pegar no seu corpo. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus. E finalizamos agradecendo a todos os irmãos e a todas as irmãs que tiveram a paciência de ficar
mais de hora aqui escutando essa reflexão sobre essa nova geração, sobre o processo educativo espiritual. Queremos agradecer a todos os irmãos. Agradecer, como diz meu irmão William, tá aí, gratidão é a minha palavra final. Desejo a todos e a todas uma boa noite, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, Mestre dos mestres, o educador dos educadores. Que nós possamos estar conectados nessa energia divina, que é a energia do amor, que propaga-se através dos tempos, que a mensagem de Jesus não passará, ficará. Nós precisamos ser os propagadores dessa linda mensagem de luz, dessas gotículas de amor que fica até hoje. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã, que Deus permaneça contigo na sua casa material e na sua casa mental. Uma boa noite.